Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje o Santo Evangelho traz para nós, para nossa meditação, para nossa consideração pessoal, as recomendações que Jesus deu aos seus discípulos. Recomendações que ele hoje repete para cada um de nós, porque também nós, por sermos batizados, somos discípulos do Senhor. A primeira coisa que o Senhor nos manda fazer é curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Ou seja, a primeira coisa que o Senhor nos manda fazer é ir ao encontro do outro que precisa da graça de Deus e deixar-se ser para aquela pessoa instrumento de sua graça. Também nós, através da igreja, podemos tocar o outro em suas feridas, em suas necessidades. Também nós, com a palavra de Deus, podemos curar os corações doentes, podemos ressuscitar as consciências mortas para o Senhor, podemos purificar os seres humanos que acabaram por se contaminar com este mundo, podemos expulsar o demônio, porque levamos para o outro, para o nosso irmão, a presença de Cristo. E onde está a presença de Cristo, o mal se afasta. Isso deve servir para todos nós. Às vezes nós temos tanto medo do diabo e nos esquecemos que o modo mais efetivo para que ele se afaste de nós é se nós nos aproximarmos de Deus. É se nós deixarmos que o Espírito Santo habite verdadeiramente no nosso coração. Está escrito no Novo Testamento: aproximai-vos do Senhor e o diabo fugirá de vós. Depois, nosso Senhor continua com as suas recomendações: não leveis ouro, nem dinheiro, nem 2 túnicas, não leveis um cajado. O que isso significa? Nós, ao anunciarmos o Senhor,
não podemos ter outras seguranças, não podemos confiar em outras realidades, devemos ir abandonados em sua misericórdia. Devemos seguir para o encontro do outro, ouvindo a voz do Mestre que nos envia, de modo simples, de modo puro e, além do mais, de modo confiante nele, não confiando nos nossos dons, nos nossos talentos, nas nossas qualidades, nas nossas seguranças, mas confiando naquele que nos deu uma mensagem e na mensagem que vamos anunciar. E por último, se alguém não nos escutar, não é que a gente vai dizer, coitadinhos, sacudi a poeira dos pés. E eu vos garanto que Sodoma e Gomorra será tratada com menos força, com menos rigidez do que aquela cidade. Às vezes, nós anunciamos Jesus ao outro, quase como se o outro, porque nos escuta, estivesse fazendo um favor para nós, ou até pior, permitam-me dizer, às vezes nós frequentamos a igreja, nós seguimos o Senhor, como se nós estivéssemos fazendo para Ele um favor, quando na verdade nós estamos fazendo um favor para nós mesmos, porque estamos nos salvando. E ai daqueles que não escutam, não acolhem a palavra de Deus, porque serão infelizes. A felicidade consiste unicamente em acolher a palavra de Deus e, neste acolhimento de sua palavra, deixar-se transformar completamente no Senhor. Hoje celebro convosco o 2º aniversário de falecimento do meu avô. E é interessante que o padre, ele deve participar da vida dos seus fiéis, de suas alegrias, de suas tristezas, mas também os fiéis participam das alegrias e das tristezas do padre. Por isso o padre hoje celebra com vocês este dia. E o faz olhando para a história deste homem, que muito mais do que meu avô, foi também meu pai, foi meu melhor amigo, e mais do que isso, foi luz de Deus na minha vida, porque era um homem completamente entregue ao Senhor, era um homem que fundamentava toda a sua ação através da palavra de Deus. O momento de oração diário era o centro de sua vida, a Santa Missa diária era o centro de sua vida, a oração da liturgia das horas constituía o ponto alto do seu dia e, portanto, desde os momentos mais tenros, de tenra idade da minha infância, cresci com este homem que sabia colocar Deus no centro de sua vida. E há 2 anos, Cristo o chamou a si. O chamou no meio da pandemia, 15 dias sozinho num hospital, distante de todos, mas próximo do Senhor, mas ao lado de Cristo. E esta é a companhia mais valiosa. Do que adiantaríamos ter ao nosso lado todas as pessoas do mundo se Cristo estivesse distante de nós? E ele tinha ao seu lado o bom pastor, que o conduziu aos prados eternos, que o conduziu desta vida para a vida eterna. Assim, aquele homem concluía a sua existência, mas deixava em nós, em mim, na minha mãe, nos meus familiares, deixava tantos exemplos bonitos, sobretudo os exemplos da fé. É interessante, permitam-me se compartilho com vocês essas lembranças, essas memórias. É interessante que ele, no final de sua vida, teve Alzheimer e sequer lembrava quem era eu. Mas quando eu começava a celebrar a missa para ele, ele acompanhava a missa com todas as respostas. Não se esquecia de nada, fazendo todos os gestos. E assim,
Isso fica para nós como um ensinamento, porque mesmo que as lembranças, até familiares, desapareçam de nós, Deus permanece conosco e nós permanecemos com Ele. Homem eucarístico, homem devoto de Nossa Senhora, o dia que lhe dei a unção dos enfermos foi o primeiro sábado do mês e ele faleceu no dia 7, início da novena de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de sua paróquia, padroeira também da cidade do Recife, onde faleceu. Então esses gestos, essas bondades, esses carinhos de Deus, eu pude colher através destes momentos de despedida e serviram para mim para compreender uma verdade fundamental, que o Senhor estava ao seu lado e que Ele lhe deu forças para atravessar as portas da vida e entrar na eternidade. Que do céu Ele interceda por mim, por minha família, e nós aqui rezamos por Ele, assim como rezamos por tantos irmãos nossos que hoje foram anunciados. E como eu sempre digo nas missas dos falecidos, a missa do falecido não é somente para rezarmos por quem já partiu, é também para rezarmos por nós, porque nós nos esquecemos com tanta facilidade que também nós somos mortais, que também nós um dia haveremos de dar esse passo definitivo, deixando este mundo e abraçando a vida eterna. E será um momento não de desilusão, não de fim, não de perder-se no nada. Será momento de encontrar o tudo. Será momento de dar o passo mais importante e adquirir uma vida eterna e plena. Vida da qual esta que participamos, que vivemos, é apenas uma ideia, é apenas uma fagulha, uma centelha do que será a vida eterna. A morte não vem somente para o nosso vizinho. A morte virá para todos nós e que ela nos encontre em paz com o Senhor, nos encontre firmes na fé. Repitamos o que ouvimos no último domingo de São Paulo. Eu sei que o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Combati o bom combate, guardei a fé, completei a corrida. É essa a meta do cristão. A meta do cristão não é apegar-se a esta vida até o último momento. A meta do cristão é nesta vida, aproveitar dela com todas as suas possibilidades, mas nesta vida aprender o que significa o caminho do céu. Que a Virgem Maria, a quem rezamos tantas vezes por dia, rogue por nós, pobres pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ofereçamos ao Senhor, juntamente